Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Estamos aqui gravando um vídeo especial por conta de uma dúvida que foi enviada lá no nosso grupo do WhatsApp. Inclusive, se você não está no nosso grupo, acessa aqui o link na descrição desse vídeo. Bora lá, porque o pessoal lá só está pensando no direito e processo do trabalho, exame de ordem, perguntas interessantíssimas. E essa foi uma delas. E por que que eu creio que trata-se de uma pergunta interessante? Porque se errou a peça, lascou. Zerou a peça, o restante nem sequer é corrigido. Imagine só a seguinte situação, você gabaritar nas questões e a sua peça não for corrigida. E o porquê da pergunta ser interessante? Veja o que nós temos aqui na tela: recurso ordinário, contra-razões de recurso ordinário adesivo. Talvez, se você errar a peça, e é muito próxima, né? Já vou ser bem sincero aqui com vocês, tem umas questões aqui muito próximas que pode confundir aqui o aluno, o candidato. Mas tenho por objetivo fazer com que você, se você ficar comigo aqui até o final do vídeo, você não vai errar. Nós vamos tentar enxergar detalhes, ok? Dos quais faz com que você mire para a peça correta, beleza? Como diferenciar uma da outra? Pessoal, começando bem, vejam só. Contra-razões de recurso ordinário. Vocês sabiam que a FGV já aplicou uma peça contra razões de recurso ordinário? Talvez, se para você isso é novidade, pega essa, exame 20, Porto Velho. Eles tiveram um problema com questões climáticas, chuva, energia, né, foram prejudicados e a FGV reaplicou a avaliação. Para nós aqui, se você pesquisar aí FGV exame 20, tá lá, RO. Mas para eles, refizeram a avaliação e trouxeram contra-razões de recurso ordinário. E aqui, qual que é a questão que me chama a atenção? No nosso curso, a gente manda exercícios para os nossos alunos e sempre que eu mando essa peça, de 10 alunos, 8 têm a mesma devolutiva. Professor, tive dificuldade, é muito próximo ao RO. E como não tinha caído ainda, né, até então, na FGV, muitos ficaram confusos, inclusive muitos apresentaram recurso ordinário e erraram, ok? Então eu vou utilizar o exemplo da FGV para que a gente possa identificar tais questões. E por último, recurso ordinário, mas interposto de forma adesiva, ok? Então nós vamos agora para o principal. Para nós aqui, pessoal, siga-nos, inscreva-se, dá aquele like, comente, pergunte no vídeo. Nós vamos responder todos. Aqui a nossa tabelinha top 3. Pedro, você acredita que virá, que é apenas chute, tá, pessoal? Para o próximo exame, reclamação trabalhista, tá? E as outras duas, talvez, mas se inovarem, uma dessas peças pode cair. Dessas aqui eu apostaria ou no recurso ordinário adesivo, né? Ou nas contrarrazões, beleza? Pensando aquilo aqui, pensando nessa aula. Então vamos lá, pensando o nosso roteirinho. Pessoal, vamos pensar o passo a passo? E aqui, recurso ordinário, se você não assistiu a aula de recurso ordinário, para tudo e vai assistir a aula. Não, professor, eu não assisti, mas já estou craque em recurso ordinário. Ok, porque nós vamos precisar da aula de recurso ordinário para pensar contra-razões, bem como recurso ordinário adesivo, ok? Então vamos lá. Na aula nós vimos que na peça de interposição nós temos que ter esses pontos. Beleza. Quem mais? Na peça das razões, nós temos que ter esses pontos. Beleza. E aqui nós estamos pensando na identificação, tá, pessoal? Passo a passo do recurso ordinário, mega aula, faça o desafio. Se você assistir a aula e cair um RO e você não gabaritar, talvez seja por conta do conteúdo, algumas teses, tá? E não pensando na estrutura, o nosso moldezinho lá está, ó, espetacular.
Quando eu penso contra razões de recurso ordinário, na peça das razões, opa, peça das razões, espera aí, para tudo. Pedro, contra razões tem a mesma estrutura dos recursos? Tem duas peças, peça de interposição e a peça das razões, ok? E eu disse na aula de recurso ordinário que se você tiver o molde do RO, você faz qualquer outro recurso. E contra-razões? A mesma coisa. E recurso ordinário adesivo? A mesma coisa, ok? Se você tem lá o molde do RO, você vai mandar bem em qualquer outro recurso. Mas aqui eu começo com alguns detalhes bem legais para que a gente possa pensar as contra-razões com carinho. Mas, pessoal, por que há confusão? Por que há confusão? Eu acredito que a confusão seja por conta do nervosismo, questões psicológicas, ok? Aquela pressão de você acertar a peça para depois começar a fazer. Muito bem. Inclusive, no último exame, muitos alunos mandaram mensagem: professor, pelo amor de Deus, me diga que foi agravo de petição, me diga que foi agravo de petição. Eles estavam tão ansiosos, porque nunca tinha caído agravo de petição, né? Acertei ou errei a peça? Aí eu falei, acalmei todos eles. É agravo de petição. Porque eles fizeram de forma correta, graças a Deus, né? 100% de aprovação daqueles que estiveram comigo, mas estavam ansiosos. Imagina essa ansiedade na avaliação. Por isso que eu entendo vocês quando há essas dúvidas referente a algumas peças. Para o pessoal que está aí na prática, para aqueles que falam demais, sabe? Ah, isso é fácil, isso, aquilo, outro. É, mas eles esquecem daquela pressão que a gente sente quando a gente taca a bunda na cadeira lá e tem que mostrar resultado para a FGV. Beleza? Então vamos para os detalhes para não errar. Peça das razões. Preâmbulo. Opa, vamos voltar aqui. Peça de interposição. A primeira peça, endereçamento, igual. Número do processo, igual. Aqui pensando a base estrutural dos nossos recursos. Preâmbulo, igual. Aqui vejam, pedido de remessa das razões, igual. Pedro, tenho que apontar intimação da parte contrária? Tenho que apontar custas e depósito recursal? Não. Encerramento. Por que não? Aonde nós estamos nas contra-razões? Aí nós temos que pensar a régua processual, a linha processual no tempo. Então nós estamos diante de uma sentença, ok. Se você está contra-razoando, a sentença foi a seu favor? Claro, santo, claro que foi. Você está apresentando uma resposta ao recurso que foi interposto. Pera lá, então vamos voltar, Pedro, me ajuda. Claro, bora. Sentença. A sentença para você, ó, ok. Se você representa o reclamante, totalmente improcedente. Se você representa a reclamada, totalmente... desculpa, volto. Se você representa o reclamante, sentença, totalmente procedente. Levei. Se você representa a reclamada, sentença, totalmente improcedente. Você está feliz, você está contente. Você vai recorrer? Claro que não. Até porque você nem pode recorrer, ok? Não há interesse recursal. Beleza. Aí você tem lá, estou aguardando o trânsito em julgado. Você sabe que a parte contrária, ela pode recorrer. Ela pode, porque ela foi vencida, correto? Aí ela interpõe recurso ordinário. E qual que é o problema da FGV? Ela não fala que foi apresentado recurso adequado. Ela sempre fala medida judicial, coisa do tipo. A gente vai analisar aqui esses termos, ok? Apenas para confundir, mas trata-se de um recurso, beleza? Interpuseram lá o recurso ordinário. Apresentou o recurso ordinário. Quando a gente pede a remessa para o tribunal, o que significa? O magistrado de primeira instância, o ACO, ele recebe o seu recurso, ele analisa os pressupostos recursais e envia o seu recurso para o Tribunal Regional do Trabalho, para apreciação, ok? Só que ele envia para o tribunal sem antes dar prazo para a parte contrária contra-razoar esse recurso? Não. Então, é apresentado o recurso ordinário, ok.
Apresentado o recurso ordinário, o magistrado da parte para a parte contrária, para a recorrida, ok? Apresentar as suas contrarrazões, também no prazo de 8 dias, nos termos do artigo 900 da CLT. Beleza? Então, raciocínio lógico. Pedro, então as contrarrazões é uma espécie de resposta? Sim, porque temos que dar à outra parte o direito ao contraditório, ampla defesa. Ok? O TRT não vai reanalisar uma decisão judicial sem antes ouvir todas as partes. Apresentou o recurso? Ok, vou dar prazo também para a parte contrária apresentar a sua resposta, a qual nós chamamos aqui de contrarrazões. Ok? Belezinha. Então é aqui que nasce toda aquela angústia. Ok? Então eu tenho que apresentar também o RO? Poxa, mas eu venci, vou ter que apresentar RO? Não, contrarrazões. Contrarrazões. Muito bem. Aí aqui nós temos alguns detalhes. Se você venceu o processo, você não acha que o magistrado está correto? Por óbvio. Então, quais são as suas teses? O pedido de horas extras foi procedente. Nesse caso, quem recorreu foi a empresa. O juiz está correto? Certíssimo, você venceu. Ok? Teve pedido também de diferenças salariais. O juiz procedeu. Está correto? Você está pelo reclamante. E nunca se esqueçam da métrica a qual eu falei para vocês no recurso ordinário, pessoal, e nas outras aulas. Se eu estou advogando para o reclamante, tem direito, tem direito, tem direito. Se eu estou advogando para a reclamada, não tem direito, não tem direito, não tem direito. Se eu estou apresentando um recurso, no caso aqui, para facilitar recurso ordinário, o juiz errou, errou, errou. Sempre assim, ok? Contrarrazões. Aqui eu estou do lado contrário, eu estou com o juiz. Contrarrazões. Porque ele procedeu, caso eu esteja aqui advogando para o reclamante, se ele procedeu, eu quero que transite em julgado para eu executar, ok? Se ele procedeu e a parte contrária recorre, a parte contrária está errada. E quem está certo? O juiz. Então eu vou pedir pela manutenção da decisão judicial, ok? Muito bem. Pedro, pressupostos de admissibilidade. Vocês perceberam que está em vermelho? Não tem pressuposto de admissibilidade, você vai apresentar só a resposta. Preliminares, vamos ver algumas questões. Prejudiciais, pode ser que tenha, mas aqui muito difícil, ok? Mérito, conclusão. Então aqui, pessoal, o que eu trouxe para nós analisarmos? Vejam, aqui. Desculpa, me embananei aqui na tela. Meu Deus do céu, eu e a tecnologia aqui não estamos muito bem hoje. Então eu começo pelo recurso ordinário. Vamos para as diferenças? Recurso ordinário. Aqui eu tenho um enunciado. Vamos para as palavras das quais vocês devem ter muita atenção. Enunciado, em sentença prolatada pela 89ª Vara do Trabalho de Floriano, Piauí, nos autos da reclamação trabalhista número tal, movida por Benício Pérolas contra a transportadora Rapidinha Limitada, o pedido foi julgado procedente em parte, nos seguintes termos. Então, foi julgado procedente em parte. Aí ele vem falando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com detalhe, pessoal, esse exame aqui foi o último RO que caiu, tá? Na FGV. 9, 10, 11. Diante disso, como advogado da Ré, dirija a peça prático-profissional. Eu estou advogando para quem? Ré, ok? Então eu volto aqui. Se eu estou advogando para Ré, raciocínio lógico, reclamada, Ré. Aí aqui, né? Procedente em parte. Se foi procedente em parte, parte a Ré ganhou, parte a Ré perdeu, ok? Não foi conhecida prejudicial de prescrição parcial, não foi conhecida. Prejudicial é para Ré ou para autor? Prejudicial nós vimos na aula de contestação, recordam? Se não viu a aula de contestação, sugiro que você veja também. Isso interessa para nós? Vamos debater sobre.
Foi indeferida a anulação do pedido de demissão. Foi indeferida. Se foi indeferida, ele pediu e perdeu. Opa, para nós aqui interessa? Não. E aqui, pessoal, a gente pode continuar o mesmo exercício. Foi deferido o pagamento. Eita, foi deferido. Foi em favor do reclamante. Isso interessa para nós? Sim. E quando eu digo interessa ou não interessa, são as teses as quais nós vamos discutir no nosso RO, ok? Então você pode fazer esse exercício, caso queira. Baixa aí no Google o exame 35, se eu não me engano esse é o exame 35, RO, faça esse exercício. Acredito que se você está estudando com a 5, você já até o fez, não é mesmo? Então bora lá. Então nós temos uma sentença parcialmente procedente. Nesse caso, há interesse recursal? Sim, porque parte eu perdi. Então, eu acredito em todas as minhas teses, eu vou levar todas as minhas teses para o tribunal, ok? E vou dizer que o juiz errou. Recurso ordinário, recurso ordinário. Muito bem. Pedro, temos aqui o modelinho, aqui eu vou passar, vocês podem printar a tela, mas o que eu fiz aqui nesse modelinho, pessoal? Na aula de RO, eu disse a vocês, teve uma aula, né, uma aula bem bacana, e tinha as partes lá nos slides que tinha esse cinza aqui, né, com essas letrinhas. Vocês sabiam que eu apenas printei esses pedacinhos e fui montando a peça? Foi o que eu disse a vocês, nós temos a peça montadinha lá na nossa aula. E aqui, né, RO, os 3 pontinhos que nós vimos lá, finalizamos aqui a peça de interposição. Razões de recurso ordinário, pressupostos de admissibilidade, efeito suspensivo, isso bem interessante, preliminar, prescrição, dano moral, conclusão. Todos os exemplos. Finalizei o RO. Beleza. Pedro, e contrarrazões? Contrarrazões de recurso ordinário. Esse enunciado, pessoal, é da FGV, ok? Como eu disse a vocês aqui no começo. Então vamos ler com mais atenção. Renato trabalhou como motorista para o restaurante Amargo, tendo sempre recebido salário fixo no valor de R$ 1.600 mensais. Diariamente, dirigiu o veículo com as refeições solicitadas pelos clientes, as quais eram entregues por um ajudante. Foi dispensado imotivadamente por 2 anos de serviço. Ajuizou a ação trabalhista distribuída a 99 Vara do Trabalho de Teresina, pleiteando diferenças salariais decorrentes da aplicação do piso salarial estipulado para os funcionários em bares e restaurantes, conforme a convenção coletiva firmada pelo Sindicato dos Bares e Restaurantes com o Sindicato dos Garçons e Ajudantes e Bares e Restaurantes, ambos do estado do Piauí. Pleiteou, por último, pleiteou, o enunciado continua. Você fala, caramba, que peça é essa? Lá no final que está o detalhe. Aqui eu já gravei, né? Já deixei em amarelo aqui para vocês, ó. Como advogado da empresa. Então você está advogando para a empresa. Pedro, mas você já disse que eu estou advogando para a empresa e nem leu aqui apenas um exercício. Tá, pessoal? No dia da prova, pelo amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E que você aí desse lado, santo e santa, diga amém. Você não pode começar a redigir a peça sem, no mínimo, ler 2 vezes o enunciado. Li o enunciado. Olha o ansioso que sabe tudo. Já sei, já quero começar a fazer. Calma. Já sei, já sei, já sei, já sei. Ok. Li lá, para quem estou advogando, final, vou ler novamente. Na segunda leitura, o seu cérebro já vai identificar, ou melhor, já identificou para quem você está advogando. Então, a sua leitura passa a ser mais detida. Se você está advogando para reclamante, você não vai achar direitos? Sim. Se você está advogando para reclamada, concorda que você vai procurar os defeitos, entre aspas, nos direitos pleiteados? E quando eu falo defeitos, né? Direitos aos quais a legislação diz não. E ele está querendo o sim, ok?
Então vamos lá. Na audiência, após a apresentação de defesa e documentos, foram dispensados depoimentos pessoais. A parte autora declarou não ter outras provas. A parte requereu a oitiva de uma testemunha, a qual foi indeferida pelo juiz, gerando inconformismo pela ré, registrado em ata de audiência. Olha que questão que pode embananar a cabeça do candidato. 10 dias após o encerramento normal da audiência, o juiz prolatou sentença de improcedência, improcedência total dos pedidos. Se improcedeu totalmente os pedidos, você ganhou ou perdeu? Venceu tudo, porque você está advogando para a empresa. Beleza. Custas fixadas em R$500. Eu até pensei, quando eu li a primeira vez, que era um recurso de revista, mas veja a pegadinha. Inconformado, Renato, 15 dias após haver sido notificado da decisão de improcedência dos pedidos, apresentou a medida jurídica cabível para tentar revertê-la sem juntar qualquer documento. 15 dias. Qual que é o prazo para o recurso, pessoal? 8 dias. Apresentou em 15 dias. Você foi notificado para apresentar a peça prático-profissional em nome do seu cliente. Então, ele apresenta o recurso, mas ele não fala recurso ordinário. Olha só que coisa. A FGV apresentou a medida jurídica cabível. Qual é a medida jurídica cabível diante de uma sentença? RO. Então, ele apresentou RO. E aí, você foi notificado para apresentar a peça prático-profissional em nome do seu cliente, contra razões, ok? Contra razões. Muito bem. Aí aqui eu peguei aquele mesmo modelinho que nós já passamos aqui. Eu não tentei fazer a peça, é apenas o mesmo modelo para vocês entenderem que com aquela formatação do RO a gente consegue fazer as contrarrazões. Auduto juízo, número do processo, partes, nomenclatura, contrarrazões de recurso ordinário e a base normativa é outra, artigo 900. Muito bem. Aqui, percebam, tenho que informar sobre pressupostos? Não. Tenho que pedir a intimação para a parte contrária? Não, quem foi intimado foi você. Agora, tenho que pedir a remessa das minhas contrarrazões? Sim, muito bem. Fechei. Contrarrazões de recurso ordinário. Aqui a peça das razões. Olha, a mesma coisa, pessoal. Tenho que colocar aquele capítulo dos pressupostos? Não, não há necessidade. Preliminar. Pedro, preliminar em contrarrazões, lembra a questão, pensando no enunciado, do tempo? Lembro, Pedro. Então, foi interposto recurso em 15 dias. Pedro, não é intempestivo? Sim, naquele enunciado eu falaria sobre intempestividade, que o recurso dele, do meu coleguinha, não deve ser nem sequer conhecido, ok? Só que aqui eu dou um outro exemplo, que é o exemplo que eu aposto, falta de preparo. Já pensou se cai contrarrazões e uma das preliminares é falta de preparo? Como que eu escreveria? Olha só, nunca caiu, isso aqui é novidade. O presente recurso ordinário deve ser considerado deserto, uma vez que a recorrente deixou de juntar o depósito recursal em sua integralidade, nos termos do artigo 899 da CLT. Assim, o presente recurso ordinário não deve ser conhecido. Pedro, mas e se for conhecido? Então vamos debater as teses. Nas teses, pessoal, a gente continua com o mesmo passo a passo. Fato, fundamento e conclusão, ok? E você só vai entender com precisão fato, fundamento e conclusão se você assistiu às 3 primeiras aulas, em especial RT, contestação e recurso ordinário. E aqui eu escrevo, deixei um modelinho para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Muito bem. Olha só o finalzinho. A sentença de improcedência de diferenças salariais por equipação salarial deve ser mantida. Eu estou com o juiz, porque o paradigma era readaptado, não podendo ser utilizado, conforme o artigo 461, parágrafo 4º da CLT. E aqui eu concluo. Olha que conclusão simples, preliminar, né, pensando a questão do depósito recursal.
E para finalizar no mérito, requer seja a manutenção integral da sentença proferida. Beleza? Fechei a peça. Muito bem. Pedro, e o bendito do recurso adesivo? Para tudo, pessoal. Por que para tudo? Porque primeiro você precisa saber o que é recurso adesivo. Né? Bendito do recurso adesivo. Lembra das aulas de processo civil? Não, Pedro, eu só estudo o processo do trabalho. Pessoal, nós somos interdependentes, não tem como do processo civil, ok? Na graduação você tem processo civil, né? Espero que você tenha tido um ótimo professor para facilitar aqui a explicação. Recurso adesivo. Eu costumo dizer que o recurso adesivo nas minhas aulas é o recurso parasita. É o recurso que quer pegar carona. Ó, adesivo de colar. Vamos lá. Aonde eu estou quando eu penso recurso adesivo? Vamos pensar o exemplo do RO, que foi parcialmente procedente, que nós já vimos aqui. Vamos lá. Sentença. Você fez 10 pedidos na sua petição inicial. 5 foram improcedentes e 5 foram procedentes. C5 improcedentes e 5 procedentes, sentença parcialmente procedente. Parte você ganhou, parte você perdeu. Aí você, como reclamante, eu posso utilizar o exemplo contrário também. Você, como reclamada, porque a reclamada também vai deixar de pagar 5, vai pagar só 5. E o reclamante não vai ganhar 5 e vai ganhar só 5 dos 10 pedidos, ok? Então esse é o raciocínio. Muito bem. Claro que pode ser 3, 7, né, pensando 10 pedidos, 6, 4, aí nós temos que analisar o enunciado. Mas parcialmente, parte eu levei, parte eu não levei. Se parte você não levou, você como reclamante, você concorda que você tem o direito de recorrer, de ter uma segunda palavra, uma possível revisão pelo Tribunal Regional do Trabalho, por meio dos seus desembargadores? Você respondeu que sim no seu subconsciente. Muito bem. Você tem prazo para apresentar o seu recurso, não tem? Sim, Pedro, 8 dias. Legal. 8 dias. Dias úteis ou corridos? Dias úteis. Muito bem. Só que passa-se os 8 dias e você não apresenta o seu recurso ordinário. Você concorda que a parte contrária também teve esses 8 dias para apresentar o recurso dela? E ela apresentou. Ela foi diligente. E você se equivocou com data e não apresentou o seu recurso. Seja lá por qualquer motivo que seja. Lembra das contrarrazões? Você não vai ser intimado para apresentar contrarrazões também no prazo de 8 dias? Do recurso que foi interposto pela parte contrária? Sim, Pedro, então estou aqui pensando contrarrazões. Pedro, mas contrarrazões eu não só vou rebater o que foi pedido lá no recurso ordinário? Sim. E aí você pensa, carambolas, eu não apresentei o meu RO, eu poderia também ter apresentado o meu RO. Será que eu posso apresentar agora? A primeira resposta que vem na nossa cabeça, não, meu prazo se foi. Mas no prazo das contrarrazões, eu costumo dizer que o legislador nos dá uma possível segunda chance. Recurso adesivo. E o que seria o recurso adesivo, pessoal? Nada mais, nada menos do que uma possibilidade de você recorrer no mesmo prazo das contrarrazões todos aqueles pedidos, pensando aqui na reclamante, que lhe foram improcedentes. Pedro, mas não seria esquisito isso? Porque, poxa, passou 8 dias. Eu acho esquisito, tá, pessoal? Eu particularmente acho esquisito. Mas o legislador não nos dá essa segunda chance. Então, eu vou responder, apresentar contrarrazões do recurso interposto pela parte contrária. E, em paralelo, eu vou apresentar o meu recurso ordinário, que seria intempestivo, sim, só que ele recebe um nomezinho bonitinho, recurso ordinário adesivo.
E por que você disse, Pedro, recurso adesivo e agora recurso ordinário adesivo? Porque o recurso adesivo ele pode ser pensado para outros recursos também. Mas aqui o exemplo é RO, ok? Então, recurso ordinário adesivo. Então, no prazo das contrarrazões, você apresentaria o seu recurso ordinário. Mesmicíssima estrutura, tudo igual, pessoal, tudo igual. A única questão é que talvez a FGV traga esse ponto para confundir e a nomenclatura, de vez você pensar, apontar apenas recurso ordinário, você vai utilizar a nomenclatura, olha só, recurso ordinário adesivo. Olha só o artigo do RO, tá? Aqui tá. E também eu coloco do CPC, que fala sobre recurso adesivo. Apenas, ok? Apenas. Mas, Pedro, que quadrinho, que lousinha bonitinha é essa? Nós ainda não caiu. Mas, caiu uma questão, primeira fase, sobre o tema e me chamou muita atenção. Por quê? Porque eu acredito que se vier segunda fase, recurso adesivo, eles vão utilizar mais ou menos as mesmas nomenclaturas. O pano de fundo acredito que seja o mesmo. Então eu vou utilizar essa questão para você pensar comigo, ok? Aonde você está quando você pensa recurso adesivo? Vamos lá. De uma sentença trabalhista que julgou o pedido procedente em parte, olha, julgou procedente em parte. Somente, essa é a palavra-chave, somente o reclamante recorreu. Somente o reclamante. No prazo de 8 dias da intimação acerca do recurso, a sociedade empresária apresentou contrarrazões ao recurso ordinário, ok? E recurso ordinário adesivo. Então, ela apresenta as contrarrazões e o RO, ok? Mas de forma adesiva. E aí vem a pergunta, né? Do recurso adesivo, o juiz concedeu vista ao reclamante, que se manifestou desistindo do recurso principal. Diante do caso retratado e dos termos da legislação em vigor, assinale a alternativa correta. Isso daqui é uma questão de primeira fase. Mas é interessante, não é, pessoal? Por que eu achei interessante essa questão? Porque quem interpôs o recurso no prazo correto desistiu do recurso. E pode-se desistir? Pode. Lembra que eu falei que ele é parasita, que ele vai junto, que ele pega a carona? Ele vai de forma adesiva? Se ele foi de forma adesiva, imagina só que esse daqui é o RO da parte contrária, você adesivou, né? Vai subir para o tribunal e de repente ele fala, não quero mais. Aí a gente fala, caiu o recurso. Se cai o recurso, cai o adesivo também? Cai o adesivo também. Aí você se desespera. Nossa, isso é inconstitucional. Não poderia ser, né, dessa forma. Ora, por que não? Você não teve os seus 8 dias para apresentar o seu recurso? Você que não apresentou em época própria, ok? No prazo correto. Então, se a parte contrária desistir do recurso dela, meu amigo, o recurso que você falou, por isso que eu disse segunda chance entre aspas, porque a sua segunda chance vai depender também da parte contrária. Se ela desistir do recurso dela, o seu cai junto com dela, ok? E aí o TRT não vai analisar o seu recurso, beleza? Muito bem. Aí aqui, voltando já, né, pensando no nosso modelinho, eu fui no passo a passo, pessoal, vocês podem parar, dar um pause aí na tela, ok? Vocês vão perceber que praticamente tudo igual ao RO. Porque, na verdade, é um RO, só que ele vai de forma adesiva. Apenas isso. Veja, tudo igual. Não muda nada, não muda nada. Estou dando aqui os cheques, ok? Nada, nada, nada. Ó, nada. Finalizei. Beleza? Tranquilo? Acredito que eu tenho ajudado. Se eu ajudei só um pouquinho, já valeu a pena. Ok, pessoal? Rumo à aprovação, sucesso a todos, sucesso a todos. Tenho convicção que você vai acertar a peça
E se fez a lição de casa certinho, vai gabaritar. E, por fim, RT, gabaritei. Contestação, gabaritei. RO, gabaritei. Tem os 3 moldes, caiu, você tem plena condição de gabaritar, ok? Se assistiu as 3 aulinhas lá, estou com direito material, ok? Vou gabaritar. Se cair qualquer outra peça que ainda não caiu, e que não seja uma dessas 3, se cair mandado de segurança que já caiu, o grau de petição que já caiu, até mesmo embargo de execução que já caiu, não se pressione, ok? Aí você vai contar com as questões. Você tirou 3,5, 3 e alguma coisa, já valeu. Ponto suficiente para aprovação, ok? Acredito que você não vai gabaritar, mas vai ter pontuação suficiente para aprovação. Aqui quando a gente fala 6 é 10, né? Aprovei, ok, mas não estude pelo 6. Quem estuda para tirar 6, não tirar 6, tira um pouco menos. Se você estudar para tirar 10, você pode não tirar 10, mas você vai ser aprovado, ok? É isso aí, galera. Sucesso, Deus abençoe a todos. Até a próxima dica/aula.